Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a nossa série do Suzuki, e hoje nós vamos gravar a lição número 17 do Suzuki 1, então estamos chegando ao final do nosso livro. Essa lição é o minueto número 2 de Johann Sebastian Bach. Ela é um pouco mais longa e tem algumas dificuldades que até então a gente não viu, então eu vou tocar ela primeiro e depois numa segunda parte do vídeo nós vamos então trabalhar alguns trechos específicos, ok? Então, com vocês, minueto número 2 de Johann Sebastian Bach. Ok, pessoal, seguindo agora então com as nossas explicações sobre a lição 17, vamos então trabalhar alguns pontos específicos, ok? Logo no começo, nós temos esse arpejo de Dó maior. E no final com esse Ré e Si. Um ponto muito importante aqui é o seguinte, vamos fazer algumas contas. O primeiro Dó está na corda Sol, depois nós temos o Mi e o Sol na corda Ré, o Dó na corda Lá, o Ré na corda Ré solta, o Si na corda Lá e o Dó também na corda Lá. Percebam que a maior parte do tempo dessas notas rápidas, dessas colcheias, nós estamos na corda Ré. Daí, uma coisa muito importante é a gente tentar manter então a altura do cotovelo do arco na corda Ré e não ficar mudando o cotovelo de acordo com cada nota. Não fazer isso, olha. É muito movimento e a chance do arco querer escapar da corda é muito maior. Então ajuda a gente posicionar já o arco mais ou menos no meio, ou mais ou menos no ponto, né, no ponto de balanço, na corda Ré. E aí fazer as trocas de corda muito mais por antebraço e pulso, e não deixar o cotovelo ficar acompanhando esse movimento. Então como que a gente pode pensar isso? Perceba que o meu cotovelo, ele ficou completamente parado, né? Isso vai ajudar muito no controle do arco. Para a gente treinar as questões de agilidade de mão esquerda, também tem a ver com o arco. Então, por exemplo, a gente pode pensar essa figura com figuras diferentes. Ao invés de a gente pensar tudo como colcheia, nós podemos pensar no primeiro momento como colcheia pontuada e semicolcheia. Isso dá um tempo a gente preparar o arco para a próxima nota, né? Então,
A gente pode também pensar invertido, pensar como se fosse semicolcheia e colcheia pontuada. Isso ajuda bastante. Podemos pensar também como se fossem duas semicolcheias e pausa. Né? Então a gente pode ser muito criativo em relação a esse arpejo, em relação à figura rítmica. Isso vai ajudar a criar na gente uma sensação melhor do controle do arco, da preparação do arco para a próxima nota. Tá? Uma outra coisa importante em relação à mão esquerda, nesse caso, a gente pode tocar esse primeiro Dó já com o primeiro dedo posicionado no Mi. Né? O primeiro dedo ele não precisa estar na corda Sol. Esses 3 dedos, o peso deles é mais do que suficiente para a gente conseguir ativar essa nota. Então vejam. Ok? A mesma coisa, quando a gente faz esse Dó, não precisa trazer o segundo dedo para ele. Essa nota específica, o peso do segundo dedo é suficiente para ativar. Não precisa arrastar o primeiro dedo para ele. Então, olha. Ok? Então, essas são as dicas para esse primeiro compasso. Já no segundo compasso, nós temos a figura das duas semínimas com esse ponto de diminuição e no mesmo arco. Nessa passagem, é bom que a gente pare o arco e na retomada da segunda semínima, a gente tem um pouquinho de movimento de cotovelo. Então, percebam que eu parei o arco e depois deixei meu cotovelo acompanhar o movimento. Ok? Então, basicamente, isso a gente resolve o primeiro pentagrama. No compasso 5, Lá, 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 Dó, Sol. Um problema que acontece muito é as pessoas gastarem mais arco do que precisa na colcheia. Então a gente faz. Né? E esse excesso de arco na colcheia acaba por a gente perder controle do arco. É como se a gente estivesse derrapando na corda. Por quê? É muita velocidade numa nota muito curta, é muito movimento de arco numa nota muito curta. Basicamente, a gente pode pensar uma coisa que vai um pouco contra a matemática. As colcheias valem metade da semínima, isso é verdade. Logo, a nossa tendência é querer fazer a colcheia com metade do arco da semínima. Funciona até que bem. Mas se a gente for mais chato, a gente consegue até fazer essa colcheia com 1/4 do arco da semínima. E percebam como soa melhor. Esse pouquinho de arco, se ele estiver bem firme na corda, bem ativado na corda, é suficiente para fazer essas notas soarem. Tá? Então pensem nisso. Sempre que aparecer uma situação de colcheia, pensem em elas quase como se fosse 1/4, 1/3 do arco da semínima. Isso vai ajudar muito vocês no controle de arco, ok? Depois, o terceiro pentagrama, basicamente repetição do primeiro. No quarto pentagrama nós temos essas escalinhas, né? Isso não é difícil, desde que vocês lembrem de usar pouco arco nas colcheias. E aí, no compasso 17, nós temos um elemento novo, que são 3 colcheias e 2 semínimas. Se nós formos fazer a soma do total do compasso, a gente teria uma colcheia a mais, né? Mas percebam que embaixo das 3 colcheias tem o número 3. Isso significa que é uma tercina. É uma quialtra, como a gente diz, né? Em algumas situações. O que é isso? Naturalmente, aí deveriam ser 2 colcheias. Mas o Bach, nessa passagem, ele conseguiu modificar um pouquinho e encaixar uma colcheia a mais dentro de um tempo. Então, se antes a gente fazia Ré, Mi, deveria ser Ré, Mi, Fá, né? Nesse caso ficou Ré, Mi, Fá, 1, 2, 3, salada, Israel, batata, banana. Qualquer palavra que vocês pensarem que a gente consiga dividir em 3 sílabas funciona para vocês entenderem esse ritmo. Então fica Ré, Mi, Fá, Sol, Si, Do. Para a gente ganhar agilidade com isso, a gente pode pensar essa figura das 3 colcheias, da tercina, perdão, também em ritmos diferentes. Por exemplo, a gente pode pensar como se fosse uma colcheia no Ré e 2 semicolcheias no Mi. No Mi e no Fá. Né? Podemos também inverter.
pensar como se fossem duas colcheias antes, duas semicolcheias antes e uma colcheia depois. Percebam que agora o Fá é um pouquinho maior do que antes, né? Então vamos pensar como se fosse semicolcheia, colcheia e semicolcheia. Ré, Mi, Fá. E aí sim, depois tentar então tocar as três notas, todas com um tempo igual. Né? E aí, no caso, o Sol e o Si, a questão do arco é igual àquela lá atrás do compasso 2, de pensar um pouquinho de cotovelo também, ok? Seguindo, nós temos então uma novidade lá no compasso 23, onde volta a aparecer tercinas. E aí aparece pela primeira vez o Sol sustenido. Essa nota, ela é uma extensão. Por quê? A nossa mão, quando a gente pensa a primeira posição, nós temos Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Onde seria o Sol sustenido? Seria essa nota de transição até chegar para lá, nesse espacinho mais ou menos aqui. Para fazer ela, nós fazemos então uma extensão de mão. Se vocês olharem na próxima página do Suzuki, tem algumas demonstrações de como fazer a extensão, na página 22. Eu vou tentar simplificar essa demonstração aqui. Então vejam, como a gente pode pensar isso? A gente pode pensar primeiro esse exercício aqui, olha. Mi, Sol natural, Mi e Sol sustenido. A gente ficar revezando isso vai ajudar bastante a entender a distância da extensão. Né? E percebam que essa extensão ela vai acontecer entre o primeiro e o segundo dedo. Essa abertura aqui, olha. A mão vai fazer isso, ok? Pegando o gancho, também existem as extensões para trás, que é basicamente a gente pensar a primeira posição, se a gente fosse fazer, por exemplo, Mi bemol. Então ficaria... Repara que tem um buraco aqui, né? É onde seria o Mi natural, tá? Então a extensão sempre vai acontecer entre o primeiro e o segundo dedo. Ponto muito importante ao fazer a extensão. Não apertem o polegar. Deixa que a sua mão tenha essa mobilidade. Se o polegar estiver apertado, a gente vai ter dificuldade de abrir a mão, tá vendo? E além disso, se for preciso, olha, deixem com que o cotovelo chegue um pouquinho para frente. Isso vai ajudar bastante vocês a fazerem a extensão, tá? Relaxar o polegar e deixar o cotovelo entrar um pouquinho. Eu tenho uma aula gravada sobre extensão, que está aqui na playlist. Vocês podem conferir depois mais algumas dicas, tá? Também existe uma outra forma de fazer esse Sol sustenido, que é fazer já uma segunda posição. A segunda posição nada mais é que quando o primeiro dedo ele toma o lugar que era do segundo. Então, por exemplo, Mi e Fá natural. Mi e Fá natural. Só que eu fiz agora a minha mão andar meio tom. Eu desci um dedo, né? Então o primeiro dedo assumiu o lugar do segundo. Isso já é a segunda posição. E aí, nesse caso, não precisa fazer extensão, porque você já mudou de posição, tá? A gente já chegou aqui no nosso ponto que é no Sol sustenido. Então nós temos duas opções, ou fazer por extensão, ou fazer por mudança de posição. No caso do Suzuki aqui, repara que tem uma setinha de número 4. A setinha indica que ele quer extensão, tá? Então nesse caso nós vamos fazer por extensão. Mas nesse caso também era possível fazer por mudança de posição. Vocês podem conferir depois na próxima página, tá? Então como que fica o compasso 23? E aí, observe que embaixo do primeiro Sol sustenido nós temos o 4 e o traço, para manter a mão na posição, certo? Então, olha, mantém, porque depois já tem um outro Sol sustenido na sequência, ok? Depois, só uma correção, no compasso 28, nós vamos acabar esse compasso 28 com o arco para baixo, então vai ficar... Então vai ter uma retomada de arco entre o 28 e o 29, tá? Tomem cuidado com isso. No 29 tem marcado essa arcada para baixo, tá? Cuidado com essa direção de arcada. Por falar em compasso 29, tomem cuidado para, de novo, não deixar o cotovelo mudar nota a nota. Não precisa. Vocês podem manter o cotovelo sempre na altura da corda Ré.
pensar na dinâmica, né? Nós temos uma dinâmica até que vasta nessa música. Nós temos desde o piano no compasso 17 até o forte, por exemplo, ali no compasso 9, né? Então, mesmo no primeiro compasso já é um forte. Temos diminuendo no compasso 16. Então já é uma música que tem bastante gama de dinâmica, né? Então valorizem isso. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa última aula do Suzuki 1, ou a lição 17, número 2 do bar. Espero que vocês estejam gostando, tenha sido útil para vocês. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, ok? Valeu, gente. Abraço.